É uma, é um presente para nós, né, participarmos do estudo, porque quem mais aprende sempre é quem prepara o estudo, né? Então a gente precisa ter essa consciência da importância do conhecimento, do bem e do mal, para que a gente consiga se conduzir na nossa jornada aqui na Terra e depois, assim como auxiliar os irmãos que estão em outros planos, e com isso caminhar para a correção de nossas imperfeições e emergir de nós aquela luz divina que existe em todos nós e que está muitas vezes opacificada, né, pelos nossos erros do dia a dia. Eu achei essa gravura muito bonita porque pela elevação, quando eu vi, me trouxe imediatamente uma ideia da elevação espiritual do que estaria acontecendo, tantos foram os acontecimentos daquela região, nem todos bons, mas muita coisa bonita, boa, inclusive na ciência, né? Vamos passar, Estevam. São as perguntas 641 do Livro dos Espíritos. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Muitas pessoas fazem um pouco de confusão, né? Porque às vezes desejar e não fazer, então eu não fiz, então eu não errei. E aí? Será que é assim mesmo? Vamos para a resposta para a gente ver. Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Então depende muito de que, quando veio o desejo, como ele se relacionou com esse desejo. Se ele realmente teve um desejo, o controlou, o sublimou e passou passou adiante, ou se ele não praticou porque as circunstâncias não eram favoráveis e ele poderia se prejudicar pessoalmente, sendo preso, vamos supor, ou qualquer outra coisa, né? Vamos ver o seguinte. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ou seja, nós vamos para o céu se a gente não fizer o mal, mas também não fizer o bem? Se a gente viver naquele morno que não fede nem cheira, que fica aquela sensação de que a pessoa passa pela vida e a vida passa por ela e sem ela não deixar uma marca? Vamos ver a resposta. Não. É preciso se fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, se eu estou vendo uma criança correndo, pequenininha, na direção de uma piscina, se eu estou atenta, a mãe está distraída. Se eu falo, isso não é minha responsabilidade, é responsabilidade da mãe, e olho para o lado, e a criança cai na piscina e se afoga, eu sou parcialmente culpada junto. Porque eu vi que havia o risco disso acontecer e eu não intervi numa situação que poderia ter modificado a sorte daquela menina. Então, essas são exemplos muito simples, mas são coisas que às vezes a gente precisa prestar atenção. Uma pessoa idosa ou com baixa visão, ou um pouco distraída emocionalmente,
transtornada, vai atravessar uma rua, o movimento mais tenso, se ela começa a se arrojar na frente de carros com uma velocidade maior, a gente tem que tentar ajudar a atravessar aquela rua com calma, com tranquilidade, com segurança até o outro lado, para que não aconteça um desastre, né? Vamos ver, vamos pensando devagar em pequenas coisas do dia a dia que acontecem com a gente. Vai, Stefano. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Vocês acham que realmente existe isso? Vamos ver. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo, porque a ele não interessa, ele não está com foco nisso, então ele não procura se voltar para essa direção. É suficiente estar em relação, desculpa, eu repeti 2 vezes, estar em relação com outros homens para fazer o bem, e cada dia de vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Então, todos os dias, a gente, em contato com outras pessoas, a gente tem oportunidade de fazer o bem. Uma palavra gentil, um ombro amigo, um auxílio eventual em alguma outra situação, caminhando na rua, no nosso trabalho, né? Vamos seguir. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. E isso é de extrema importância, porque a gente não é só assim, eu tenho que praticar o bem para ir para o céu. Não é bem isso, tem que estar dentro da gente esse ímpeto e essa sensação de que é por ali que a gente vai encontrar a nossa paz de espírito necessária até para a gente botar a nossa cabecinha no travesseiro à noite. Senão e dormir tranquilo. Porque senão a gente vai depois ficar se torturando por lembranças do que aconteceram, de situações que a gente podia, talvez, ter te auxiliado a ter um final menos triste ou mais feliz. Né? Segue. Pergunta 644. O meio em que os homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Kardec, ele foi esmiuçando cada espaçozinho, já pensando naqueles locais onde os vícios e os crimes são mais comuns e tudo mais. Vamos ver a resposta. Sim, mas ainda há nisso uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade, ou seja, na sua programação pré-encarnatória. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, as pessoas que vivem nessas comunidades e cedem ao mal, infelizmente, não conseguiram a força no espírito para resistir às tentações do local, mas são provas escolhidas pelos próprios encarnados naquelas famílias, naquelas regiões. Segue. Pergunta 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível?
Será? Vamos ver. Arrastamento? Sim. Existe a influência. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. Quantas Madres Teresas de Calcutá mais humildes e mais simples nós temos por aí, quantas Irmãs Dulce, fazendo os trabalhos sociais anônimas em tantas comunidades carentes por toda parte, por todos os países. Nós temos muitos, e tentando ao mesmo tempo auxiliar, levantar aqueles que caíram e auxiliar a manter no caminho correto aqueles que estão, às vezes, cansados com o peso da sua cruz, né? Da sua prova. Vamos em frente. Pergunta 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus de mérito no bem? Segue. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando não custa nada. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá o supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. O óbolo da viúva, aquelas pequenas moedinhas, valiam muito mais em valor espiritual do que as grandes contribuições dos judeus que estavam entrando nas sinagogas, mostrando para todos que estavam lá ostentando risco às vestes e com contribuições gordas, como se Deus estivesse preocupado com isso. Mas no seu dia a dia, não era assim que procediam. Segue. Significado do bem. Gente, a primeira coisa que eu fui, dicionário, né? Dicionário AS da língua portuguesa. O bem é aquilo em que se enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então, o que é o bem? É tudo que faz conduzir uma pessoa, os amigos em torno, toda a sua comunidade, até outras comunidades que você não tem contato físico, pessoal, para auxiliar de alguma forma, para que se faça uma melhoria nas condições de saúde emocional e física, ou física de cada um. Vamos à frente. O significado do mal, pelo mesmo dicionário, o mal é tudo. O que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a moral ou para o bem-estar físico ou moral. Portanto, o mal é a ausência do bem. Aonde está o mal, não há, é porque o bem não chegou ali. Às vezes por ignorância, às vezes por espíritos muito ressentidos, muito endurecidos, que ainda não sentem-se impulsionados à prática do bem, né? Vamos seguir adiante. O que é moral? A gente fala tanto em moral, né? Progresso moral, reforma íntima, mudar a moral. Aí eu achei um textozinho rápido de Hermínio Miranda, muito interessante. As pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável, porque o bem de um povo
pode ser mal para outro, e vice-versa. Continua. Renouvier, que era um pensador, entretanto, em Sciences de la Morale, que é um artigo científico, Ciência da Moral, a compara às matemáticas, e ele diz que é uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Prosseguindo com a reflexão, os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram na confusão dos costumes uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Bergson, em Les Deux Sources de la Morale, as duas fontes da moral e da religião, estabelece dois tipos de moral: a fechada, que decorre da coação social, a sociedade te empurra para fazer uma série de coisas, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. Segue. Então, a moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus, gravada nas consciências. Então, o que é a moral de verdade? É a lei de Deus gravada nas consciências, independente de qual a corrente religiosa, independente de qual seja a formação, se ele tem ou não formação religiosa, no fundo, tem que ser tudo que faz bem aos próprios indivíduos e a todos da comunidade de uma forma boa. Não é uma forma que vá gerar malefícios posteriores. É a lei de Deus que foi gravada no espírito quando ele foi criado e gerado por Deus. Segue. A moral relativa é a convencional. Então, a moral relativa é assim. Os adolescentes têm muito isso, então. É muito comum. Não, mãe. Ninguém usa esse corte de cabelo mais assim. Isso aí não é o que se usa, não. O que se usa é aquele assim assado para poder ficar na média social do grupinho com que se relaciona. A moral absoluta não vê nada disso. Ela é ditada pela aspiração universal, por Deus dentro do nosso coração, gravado na nossa consciência. E essa nota, esse raciocínio foi feito por Herculano Pires, que fez numa das traduções do Livro dos Espíritos através da WordPress. Tá? Esse raciocínio de moral relativa, moral absoluta. Então, a moral relativa é uma moral entre aspas. Ela não é verdadeira. Elas são as convenções sociais. E a moral absoluta é aquela verdadeira, é o certo de verdade, que está lá no fundo do nosso pensamento. Lá no fundo, quando a gente sente aqueles cutucões que a gente está fazendo alguma coisa certa ou errada. Segue adiante. Evangelho segundo o Espiritismo, parte sempre 37. Desconfiai dos falsos profetas. E contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Segue. Transfere sempre para o ser amado as suas necessidades de segurança, exigindo receber a mesma dose de emoção,
às vezes desordenada, que descarrega no ser elegido. Ou seja, é aquela pessoa que é ciumenta, faz uma série de cobranças, uma série de coisas, que não ama com pureza. Essa é uma exteriorização infantil de insatisfação afetiva, não completada, que foi transferida para a idade adulta e prossegue insaciada. A afetividade madura proporciona o prazer, sem o qual permaneceria perturbada, angustiante, caótica. Vamos lá? O verdadeiro missionário de Deus tem que justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador, e sempre com muita humildade. Ele não pode e não deve se sentir vangloriado daquilo que ele está conseguindo fazer, porque senão ele está deixando o orgulho falar junto. Segue adiante. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, o homem se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ou seja, é um mentiroso que está fazendo um papel como se estivesse interpretando um personagem. É uma pessoa que não é confiável, que é falsa, que projeta para os outros uma imagem que não é a verdadeira de como ele sente e pensa. Vamos adiante. Observai-os, perscrutai e as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime, numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Espírito Erasto, Paris, 1862. E a gente vê muito isso, né? Como a gente vê? A gente escuta dizer cada vez mais sobre esses personagens no mundo atual. Segue, Estevão. Amai, pois, vossos inimigos. Essa é uma máxima de Lucas, que, anotada por Lucas, é uma máxima de Jesus maravilhosa. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades de carícia, ou seja, pelos toques físicos, pela atração, inclusive sexual e tudo mais. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. O Pai nos ama profundamente, nós não conseguimos nem chegar próximo de imaginar a imensidão
do amor de Deus, do amor de Jesus. Mas nós sabemos que Ele deixa que a gente passe por experiências rudes, difíceis, porque com as experiências fáceis a gente não despertou. Não despertou aquela luz interna. A nossa luz, deixai brilhar a vossa luz. Então, a gente passa por isso para que a gente repense a nossa vida, e quando a gente repensa a nossa vida, a gente acaba muitas vezes voltando a outros pontos que a gente não tinha chegado a pensar durante uma existência de tantos anos. E aí a gente começa a acender o nosso candeeiro. Segue, por favor. Esse é o livro Pão Nosso, de Emmanuel. Chico Xavier, é o 137, Inimigos. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba, ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. Então, amar os nossos inimigos não significa que eu tenho que achar que é certo ele matar o meu filho. Mas eu posso entender que ele é um espírito que ainda está em evolução e posso pedir ajuda, se eu não conseguir fazer pessoalmente, para que a luz de Cristo comece a chegar ao coração dele, para que ele se transforme numa pessoa melhor, sabendo que ele, com isso, vai ter muito menos chances de fazer mal a outrem, esteja ou não na carceragem onde aconteceu, onde estiver depois do ato criminoso, ou até na pós-vida, né? No pós-vida física, digamos assim. E isso é extremamente importante. Por isso nós temos que trabalhar, inclusive, nas orações, na mediúnicas, ajudando os nossos irmãos que estão atônitos, desorientados, nos umbrais, nos abismos, nas trevas, porque um dia já fomos nós, e um dia alguém foi lá e nos despertou, e a gente começou a começar a dar os primeiros passos, e aqui estamos nós, tentando caminhar mais um pouco e aprender mais. E assim a gente tem que ir retribuindo da mesma forma, auxiliando, sem orgulho, sem vaidade, sem preconceitos, sem julgamentos, porque nós aqui nessa vida, nós não lembramos o que fizemos no passado, e com certeza nós já fizemos muitas coisas bastante recriminatórias, digamos assim, ou bastante erradas perante a lei divina, né? Vamos em frente. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Não há veneno maior que o ódio. O ódio intoxica o corpo, o ódio adoece o organismo físico, o ódio persiste após a morte e envenena quem passa por perto, e dificulta demais o acordar desse espírito para uma vida mais tranquila e mais
alegre e caminhando para a felicidade. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Vamos seguir. A afetividade é o sentimento que se expressa mediante reações físicas positivas. O ser humano tem necessidade de prazer, e todos os seus esforços são direcionados para usufruí-los, evitando a experiência do sofrimento, excetuando-se os casos de transtornos masoquistas. Todo e qualquer busca, conscientemente ou não, aguarda a compensação do bem-estar, que é sempre a fonte motivadora para toda a luta. Desse modo, a afetividade produz uma reação de adrenalina no sangue que leva o indivíduo ao aquecimento orgânico, do qual decorre a sensação agradável de prazer, desejo de estar próximo, contato físico, aperto de mão, abraço, carícia. E quem disse isso? Livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles. Segue adiante. A afetividade é inerente ao ser humano, não podendo ser dele dissociada, já que também é natural em todos os animais, inicialmente como instinto de proteção à prole. Psicologicamente, sua exteriorização tem muito a depender do convívio perinatal, ou seja, na época do nascimento, e suas experiências no ambiente do lar, particularmente com a mãe. Por uma necessidade imperiosa de segurança, que a criança perde ao sair do claustro materno, que é o útero, o contato físico é de vital importância para o equilíbrio do ser. Inicialmente, a criança não tem ainda desenvolvido o sentimento de afeição ou de amor, mas a necessidade de ser protegida, de ter atendidas as suas necessidades, o que lhe oferece prazer. Surgindo a partir daí a expressão emocional, também sinônimo de garantia em relação ao que necessita para viver. Vamos seguir. O sentimento da afetividade, porém, é quase sempre acompanhado dos conflitos pessoais que decorrem da estrutura psicológica de cada um. Quando não se viveu plenamente na infância a experiência tranquilizadora do amor, a insegurança que se instala gera conflitos em relação à sua realidade, e todos os relacionamentos afetivos se apresentam assinalados pela presença do ciúme, da raiva ou do ressentimento. O ciúme, que retrata a falta de autoestima, predominando a autodesvalorização, como decorrência da não confiança em si mesmo, transforma-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. O ciúme escraviza, né? Ele escraviza quem está contigo, a você, e você fica escravizado a essas pessoas também. É um tipo de obsessão. Vamos adiante. As exigências descabidas, as suspeitas insuportáveis, produzem verdadeiros cárceres privados, nos quais se desejam aprisionar aqueles que se tornam asfixiados pela afetividade do enfermo emocional. Nesse comportamento, a desconfiança abre terríveis brechas para a hostilidade e a raiva, que sempre se unem como mecanismo de proteção daquele que se sente desamado. Vamos adiante. Joana de Ângeles sempre vai lá no fundo da ferida e ainda mexe assim de lado, de alguma forma,
Essa conduta resulta do abandono emocional a que se foi relegado na infância, quando as necessidades físicas e psicológicas não se faziam atendidas convenientemente, resultando esse terrível transtorno de desestruturação da personalidade e da autoconfiança. A desconfiança de não merecer o amor, inconscientemente, e a necessidade de impor o sentimento, acreditando sempre muito doar e nada receber, levam a patologias profundas de alienação, que derrapam em crimes variados, desde os mais simples aos mais hediondos. É o adoecimento, verdadeira desarmonia total do espírito. Segue adiante. O medo de não ter de volta o amor que se oferece conduz à raiva contra aquele que é o alvo desse comportamento mórbido, porque o afeto sempre doa e não exige retribuição, é um sentimento ablativo, rico de oferta. Toda vez que o amor aflora, um correspondente fisiológico irriga de sangue o organismo e advém uma sensação agradável de calor, enquanto a animosidade, ou seja, a irritação, a vontade de brigar, a antipatia, a indiferença, proporcionam um refluxo de sangue para o interior, deixando a periferia do corpo fria, desagradável, perturbadora. Segue adiante. Todo aconchego produz calor na pele. Quem não gosta de deitar num ombro amigo? Quem não gosta de um colinho? Aquele colinho mesmo de mãe, de amigo muito próximo. De marido, de esposa, quando realmente há um amor puro, verdadeiro. Todo aconchego produz calor na pele, bem-estar, enquanto o afastamento gera frio, desagrado, tornando-se difícil de aceitação a presença física de quem é causador de tal sensação. O amor não pode ser imposto, mas desenvolvido, treinado, quando não surgir espontaneamente. Esse aflorar natural tem suas raízes nas experiências anteriores do espírito, que renasce em condições ambientais propiciatórias ou não ao seu aparecimento, ao lado de uma família afetuosa ou destituída desse sentimento, o que contribui decisivamente para a sua existência, para a sua eclosão. Portanto, estamos aqui, no núcleo da família, nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida, já começam a se estabelecer marcas na personalidade, no caráter desse espírito que está se desenvolvendo naquele corpo físico. Segue adiante. Quando se é carente de afetividade, a mesma se apresenta em forma de ansiedade perturbadora, e gera conflitos e insatisfações, logo seja atendida. Em tal caso, produz incerteza de prosseguir-se amado, após atendida a fome do contato físico ou emocional. Enquanto se está presente, harmoniza-se, para logo ceder lugar à insegurança e desconfiança. É a pessoa que ainda não consegue amar com plenitude, né? Vamos à frente. Orai e vigiai. Deixai o bem que reside em seu espírito encarnado ou não desabrochar em lindas flores. Eu montei isso assim como um finalzinho. Muito obrigada pela oportunidade de estudo a todos, que Jesus abençoe muito, uma ótima noite, uma semana muito abençoadas a todos, tá? E o grupo que eu frequento aqui em Angra, que eu estava frequentando antes da pandemia, é Fraternidade Espírita Operários da Caridade.